Meus irmãos, vamos começando mais um CTM. O professor de hoje vai ser o nosso amigo, o João Gabriel, que está vindo, ok? Paola falou até que ia assistir aqui de perto, por que será? Mas vamos esperar ele chegar aqui que a gente vai orar por ele para que ele tenha uma boa aula. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, pela vida do João Gabriel, Senhor, o capacite, Senhor, para falar, Senhor, sobre o tema de hoje, meu Deus, e que ele possa glorificar o Teu nome, meu Deus, e que dúvidas sejam esclarecidas hoje. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Fala galera, bom dia. Percebendo que eu e o pastor ali hoje viemos uniformizados. O Dogão está destoando um pouquinho, ele não veio conforme a gente tinha combinado, mas faz parte, né? Todo mundo respeita, assim, que a gente combina, mas... Ai, meu pai. Gente, eu sei que a gente já orou, mas vamos orar mais uma vez só, porque orar nunca é demais, né, galera? Orar nunca é demais. Vamos orar para ela, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa aula, Pai. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor possa nos conduzir, Pai. Peço que eu seja instrumento da Tua vontade, Pai, para ensinar o Teu povo, Senhor, e também para aprender, Senhor. Peço que a Sua verdade seja exposta, Senhor. Peço que o Senhor nos capacite, Pai, como o Dogão falou, Pai, eu reforço que dúvidas possam ser tiradas, Deus. É isso que eu lhe peço, Senhor, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, nosso tema de hoje é os seres humanos como espírito e carne. Eu, para tentar ajudar a galera, eu vou tentar usar esse negocinho aqui. Eu acho muito chique. Acho que já está até ligado. Deixa eu... pra lá. Tá ligado. Então, nosso tema de hoje vai ser os seres humanos como carne e espírito. Eu acho que eu gostei muito desse tema. Eu não sei se vocês chegaram a ler a revistinha, e aqui eu quero encorajar vocês a, antes de cada aula, leia o capítulo da nossa revistinha que a gente tem para chegar até aqui. Por quê? Porque é muito mais interessante quando vocês já vêm com alguma coisa em mente. Você já vem com alguma dúvida em mente, você já vem com algum tipo de situação, alguma coisa que você não entendeu na sua cabeça, para não ter que esperar aqui, às vezes você já vem com alguma coisa em mente. Mas é um tema muito interessante, eu gostei bastante da nossa revistinha, porque eu comentei, acho que foi com a Arte, eu falei que eu achei que era um tema crente. É um tema crente. Tem muitos temas que são muito teológicos, esse eu gostei porque é um tema crente. Eu gostei bastante de poder preparar essa aula, né? E o Sproul trata isso de uma forma muito interessante, muito simples. Ele trata isso de uma forma muito... ele não complica muito a situação. Então a gente também aqui não vamos tentar complicar demais a situação também, tá bom? Mas vamos tentar expor aquilo que é o básico, para que a gente possa pelo menos ter uma compreensão do que diferencia, do que pode ser os seres humanos como carne e espírito, tá bom? Vamos começar a nossa aula então? Ou não vamos? Passa aí pra mim que aqui deu chavor. Tá. Esse é o primeiro? Não botei nada antes desse não? Esse é o segundo? Tá bom. Então, mas antes disso, no primeiro capítulo da nossa revistinha, o Sproul diz o seguinte: alguns supõem, portanto, que a vida cristã é algo inteiramente espiritual, que não tem nada a ver com a nossa existência física. Alguns se apoiam nessa ideia para alegar que todas as nossas funções corporais são necessariamente más, inclusive comer, beber e ter relações sexuais. Outros, crendo que o corpo não importa, se enganam pensando que não importa como usem seus corpos, desde que a alma esteja sadia. Eu acho que todo mundo aqui já conheceu alguém que tem esse tipo de pensamento, né? Que não importa o que eu faço, não importa como eu ajo, Deus não quer saber do que eu faço com o meu corpo, Deus não quer saber com o que eu me relaciono, Deus não quer saber o que eu faço, o que eu bebo, o que eu como, para onde eu vou. Deus quer saber do espírito, Deus quer saber da minha alma, Deus quer saber da minha fé,
Eu acho que a gente tem contato com esse tipo de pessoas e acho que muitas das vezes a gente mesmo, talvez em algum momento da nossa vida, a gente já teve esse tipo de pensamento. Eu, muitas das vezes, antes de me converter, de fato, eu tinha esse tipo de pensamento. Fala, cara, você acha que Deus vai querer saber o que eu estou fazendo aqui na sexta-feira, bebendo com os amigos, no bar? Deus não quer saber de nada disso não, rapaz. Deus quer saber de orar e tudo mais. Você acha que Deus tem coisa mais importante para tratar no mundo do que eu estou fazendo com o meu corpo? Isso é uma dualidade, isso é uma separação que é muito mal compreendida, porque ela é errada. Nós não deveríamos separar dizendo que Deus não se importa com os nossos corpos, só se importa com os nossos espíritos. Eu não quero me estender muito sobre esse tema, porque a gente já viu isso aqui em aulas passadas, principalmente na aula da Luísa, onde ela explicou muito bem, que não há essa separação de fato daquilo que importa. O Senhor não se importa com o que eu faço com o meu corpo, o Senhor só se importa com o que eu faço com o meu espírito. Isso não existe. E como a gente pode achar uma base bíblica para isso? Onde a gente pode ver na Bíblia onde a gente trata isso? Em 2 Coríntios, naquele 2 Coríntios, no nosso próximo slide, 7:1, Paulo diz o seguinte: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, Paulo aqui estava exortando os coríntios sobre a comunhão com os incrédulos. Esse é o nosso contexto desse versículo. E Paulo está enfatizando a ideia de que tanto o corpo quanto a alma precisam de atenção e purificação. Ou seja, não é somente a nossa alma, não é somente o nosso espírito, como a Luísa muito bem explicou, que a gente trata da mesma coisa quando a gente está falando de alma e espírito. Não é somente isso que precisa de nossa atenção, o nosso corpo também precisa de nossa atenção. Aquilo que nós fazemos, aquilo que é físico, com aquilo que é tático, a gente encosta, as nossas relações, com o que a gente se relaciona, o que a gente faz, como a gente vive, isso também importa. É importante que nós também nos purificamos nesses quesitos também, não somente no quesito do nosso espírito ou da nossa alma, que são as mesmas coisas que a gente vive, né? Mas aí, mais para frente, pode passar um slide, por favor? Ele vai dizer o seguinte: um segundo problema surge quando se faz uma distinção muito séria entre cristão carnal e cristão cheio do Espírito. Quem aqui já ouviu isso? Acho que todo mundo em algum momento já ouviu. Não, fulano é um crente carnal, fulano é um crente cheio do Espírito Santo. Ele é poder, emana, é glória, bênção e tudo mais. Né? E ele vai continuar. Aqui se consideram 3 tipos de pessoas: os não cristãos carnais por natureza, eles não são cristãos, então são carnais por natureza; os cristãos carnais e os cristãos cheios do Espírito Santo. Eles falam que a gente faz essas 3 divisões quando a gente entende que existe alguma forma de ser cristão e carnal ao mesmo tempo. A gente faz essas 3 divisões. E o que seria um cristão carnal? Um cristão carnal seria aquela pessoa que confessou com a sua boca que Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que vive um estilo de vida totalmente oposto à sua confissão. É isso que as pessoas entendem quando falam de um cristão carnal. Ou seja, uma pessoa que confessou, falou: não, eu sou crente. Falar que é crente é fácil, você fala: eu sou crente, eu acredito em Jesus e tudo mais, blá blá blá. Mas ele fala que esse cristão carnal, como ele é dito aqui, é a pessoa que confessou com a sua boca, contudo, ela não expressa na sua vida frutos de fato dessa redenção que ela sofreu, desse novo nascimento, e vive uma vida carnal. É aquela pessoa que a gente falou lá no início, que pensa que Deus não se importa com o que eu faço com o meu corpo e tudo mais, Ele se importa com o que eu faço com a minha alma, então somente. Mas será que existe de fato uma base bíblica para a gente falar de cristão carnal? Será que isso de fato existe? Uma passagem muito utilizada é a 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Pode botar ali, por favor? Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, tá bom? Vocês podem falar assim: diminui a velocidade, eu vou. Mas, tá? Se for tá ótimo, tá bom, que ela costuma dominar minhas aulas. Então, vamos lá. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar das coisas como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês,
não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então muitas pessoas falam que isso daqui é uma base para falar que existe um cristão carnal. Olha, Paulo está falando, olha, que eles são irmãos na fé, mas são carnais. Então existe ainda essa coisa, esse terceiro título de cristão e carnal. Qual é o contexto que Paulo está falando isso daqui? Paulo aqui escreve essa carta como forma de combater a rebeldia e divisão que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Existia uma rebeldia, uma divisão acontecendo ali dentro, uma falta de amor, e Paulo vem e escreve essa carta para combater isso, para combater esse tipo de coisa. Paulo aqui não quer criar uma categoria de cristão. Quando ele fala de carne, ele não está tratando do corpo físico, mas primeiro das inclinações humanas. Então é importante a gente falar isso. Quando a gente está falando a divisão entre carne e espírito, a gente não está falando a divisão entre o corpo e o espírito, mas está falando da divisão das nossas inclinações. Quando ele fala carnal, ele está falando das nossas inclinações humanas. É isso que esse tema está tratando. Existem pessoas na igreja de Corinto, e existiam naquela época, que não aceitaram verdadeiramente Cristo como Senhor e Salvador. Mas Paulo aqui tratava dos crentes que aceitaram Cristo verdadeiramente, que seriam os crentes espirituais, mas que por conta da sua vida, Paulo precisava tratá-los como se não fosse crente. É como se Paulo estivesse dando um puxão de orelha, falando: olha só, vocês se converteram, vocês são crentes, mas vocês estão agindo de forma totalmente diferente daquilo que vocês deveriam agir. Vocês estão agindo de forma tão diferente daquilo que vocês deveriam agir, que eu preciso tratar vocês como se fossem não crentes. Essa é a ênfase de Paulo aqui, quando ele está falando aqui, falando que não pôde tratar eles como espirituais, mas como carnais. Ele não está dizendo que aqueles irmãos são crentes e podem viver uma vida de fato carnal, mas ele está dando um puxão de orelha, falando: olha só, vocês vivem uma vida tão diferente daquilo que vocês deveriam viver, que eu tenho que falar com vocês como se estivesse falando com um descrente. Porque eu não posso falar como um crente, porque não tem como falar como um crente, porque vocês estão muito diferentes daquilo que vocês deveriam ser. Então, Paulo não está criando uma categoria de cristão aqui, que é o cristão carnal. Paulo está muito pelo contrário, está dando um puxão de orelha nas pessoas que achavam que poderiam viver a sua vida de qualquer maneira, enquanto confessavam que Cristo era Senhor. Então aqui não é uma criação de uma categoria, na verdade é um puxão, dá aquela filha. Tem uma tendência na sua vida, criança, pelo amor de Deus. Tem nem o Capitão Nascimento no Topa de Elite, 20 anos de curso, filho. Tá fazendo essa besteirada ainda toda na vida aí? Então não é assim que se faz, né? Então eu tenho que tratar você como se você fosse ainda um descrente. Que absurdo isso! Então aqui não é uma categoria nova, gente. Paulo só está aqui dando um puxão de orelha naqueles crentes da igreja de Corinto que não viviam de acordo com a confissão de fato que fizeram. Então, podemos concluir que o quê? Pode passar, por favor. Segundo Sproul, uma pessoa pode confessar ser cristã e ainda ser totalmente carnal, tornando sua confissão uma mentira. Ou seja, um cristão totalmente carnal é uma contradição de termos. Não existe essa separação entre cristão espiritual e cristão carnal. Um cristão que não vive de acordo com aquilo que ele deveria viver, lembrando sempre que a gente não está falando de seguir perfeitamente, quem sabe que ainda existe pecado em nós, mas é um cristão que não se esforça, que não luta, que não trabalha, que acha que pode viver a sua vida de qualquer maneira. Esse de fato, muito provavelmente ainda não é um cristão. É o famoso crente que precisa ser evangelizado, porque ele está dentro da igreja, ele está falando que ele é crente, mas a sua vida demonstra que ele ainda não é. E eu acho que a gente conhece muitos casos desse tipo. Eu pelo menos conheço alguns, já vi várias pessoas, a gente já trata-se muito sobre isso. São aquelas pessoas que falam: eu sou crente, mas que em sua vida não demonstram de fato isso. Ou seja, é uma contradição. Não há como você ser carnal e você ser cristão. E por quê? Porque a gente vai entender isso quando a gente entende o que é ser espiritual. Pode passar de lá de mim, por favor? Todo cristão é cheio do Espírito Santo. Esse cheio, o Espírito diz, do Espírito, pode ser num grau maior ou menor.
pois os cristãos variam uns dos outros em termos de submissão ao Espírito Santo. Aqui, gente, eu acho que talvez seja, quando eu pesquisei, seja um pouco mais polêmico, né? Nessa de variar em grau e tudo mais. Tem muita gente que não concorda plenamente com esse tipo de situação. Mas o que o Sproul está dizendo aqui é que todo crente, independente de qualquer coisa, é cheio do Espírito Santo. Se você de fato confessou e creu no Senhor, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não existe um crente, não existe um cristão que não seja cheio do Espírito Santo. Todos são cheios do Espírito Santo. O que muda? O que muda é o que o Sproul fala. É o grau maior ou menor que eles têm de submissão ao Espírito. Que isso, brilhou. Valeu. Isso, beleza. E tem um grau varia de grau maior ou menor que tem submissão ao Espírito. Olha o que a gente vai ver lá em João 3, de 3 a 6. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Veja, nascer de novo aqui pode ser interpretado como nascer do alto e como ser regenerado. Então, quando a gente está falando aqui em nascer de novo, a gente pode estar interpretando tanto como nascer do alto, como ser regenerado. Muito provavelmente, Jesus utilizou esses dois sentidos para dizer que o nascimento seria celestial e que causaria uma restauração no nascido. Ou seja, aquele que nasce de novo tem colocado por Deus em seu interior novos desejos, propósitos, bem como uma capacidade de responder ao chamado de Cristo de sermos seus imitadores. A pessoa, quando a gente diz que ela é nascida de novo, ela ganha não somente um novo propósito, mas uma capacitação para isso. Por quê? Porque isso por si só é contrário à natureza humana. A natureza humana por si só, ela não conseguiria, segundo a carne, as inclinações da carne, ser capacitada para conseguir responder ao chamado de Cristo para ser um pequeno Cristo nessa terra. Então nós precisamos nascer de novo, ou seja, ser preenchidos pelo Espírito Santo, para que aí então o Espírito nos capacite, para que logo após nós possamos aí sim sermos pequenos Cristos nessa terra, imitadores de Cristo. Então todo aquele que assim fez, todo aquele que é nascido de novo, é cheio desse Espírito Santo. Não existe distinção entre isso. Eu, vocês, o pastor Ale, o reverendo Cláudio, o diácono Maxel e quem quer que for, todos nós somos cheios do Espírito Santo. O que varia é como a gente é inclinado, como a gente tem um grau de submissão a isso, maior ou menor, segundo o Sproul diz. Logo, todo cristão é verdadeiro cheio do Espírito. Porém, ser cheio do Espírito não significa que não teremos dificuldades. Ser cheio do Espírito não significa que não teremos dificuldade na luta contra o pecado. Todos os crentes pecam e precisam lutar diariamente contra as suas inclinações pecaminosas com o auxílio do Espírito Santo. Então, quando a gente vê uma pessoa falando assim, fulano é cheio do Espírito Santo, parece que o fulano é mais santo. Parece que o fulano atingiu um nível superior de santidade. Ela subiu de posto. Ele era um soldadinho no Espírito, agora ele virou um cabo no Espírito. E vai subindo, vai virar sargento no Espírito, tenente no Espírito. Porque essa é a impressão que a gente fala quando fulano é cheio de Espírito Santo, fulano é isso. A ideia que tem, parece que a gente é a categoria especial de crente. Tem o crente normal, e tem um ali que é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito, um homem temente ao Senhor. Fala, mas todos nós somos cheios do Espírito Santo. Tanto ali, quanto eu, quanto vocês. Não existe uma categoria especial de crente nesse sentido. Todos estamos juntos nesse mesmo barco. O apóstolo Paulo,
O apóstolo Sturla vai falar que o apóstolo Paulo fala da batalha ou do conflito que o crente experimenta entre a carne e o espírito. Ao falar assim, Paulo não está ensinando um dualismo ou uma desarmonia inerente entre corpo e alma. O conflito é muito mais profundo do que isso. Olha o que Paulo vai falar em Romanos 7, 14 ao 25. Esse é o maior versículo que a gente vai ler, eu prometo, tá bom? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, e isso eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Daria para a gente fazer 3, 4, 5 aulas, pregações, só em cima desse texto que a gente leu. É um texto muito bom, às vezes de difícil compreensão, mas é um texto que talvez eu acho que melhor demonstra a luta que todos nós vivemos. Todos nós entendemos que precisamos fazer aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que é bom. Essa lei foi impressa em nossos corações. E com a mente, nós queremos realizá-lo. Mas quantas vezes aqui, nós que estamos aqui, já tentando não pecar, fazendo aquilo que pecamos ainda assim? Fazemos aquilo que é contrário à lei de Deus, mesmo querendo realizar essa lei. No resumo das coisas, é isso que Paulo trata aqui. Paulo está tratando da vontade, da inclinação do corpo, guerreando contra o Espírito que nós recebemos, que nos capacita para seguir a lei, que é boa. Paulo está dizendo aqui que a lei não é má, que a lei é boa, e que o Espírito nos capacita para segui-lo. Contudo, nossas inclinações carnais ainda não fazem. Olha que interessante, no versículo 14, Paulo fala de si como se falava comumente de um descrente. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Ele faz a mesma coisa quando ele falou com os coríntios. Lembra quando ele falou com os coríntios que a gente falou? Que Paulo trata eles como se fossem descrentes? Aqui Paulo está fazendo a mesma coisa, só que parecido, só que com ele mesmo. Ele diz o seguinte: eu, contudo, não sou espiritual, em contradição com a lei, pois fui vendido como escravo ao pecado. Isso era uma forma de dizer, vendido como escravo ao pecado, como se for os incrédulos. Se tratava muito dos incrédulos assim. E ele se põe nesse lugar, muito provavelmente para dizer que a luta não acabou, que ainda existem batalhas para serem travadas, que o nosso corpo ainda não está perfeito, que por mais que nós sejamos cheios do Espírito Santo, as nossas inclinações carnais, as nossas inclinações da natureza pecaminosa, eles ainda entram em conflito com o Espírito e com a lei de Deus, que é boa e é espiritual. Ou seja, Paulo aqui demonstra que existem duas forças que operam no ser humano, sendo que o nascido de novo deseja fazer cumprir a lei de Deus, mas como ainda não foi regenerado plenamente, tem em si traços da queda que impedem de fazê-lo. Então, quando nós falamos de corpo e espírito,
nós estamos falando aqui de inclinações que a gente tem no nosso corpo ainda pecaminosas, por causa da queda, contra aquilo que a gente recebe ao confessar que Cristo é Senhor com a nossa boca e nossos corações. E existe essa batalha dentro de nós, do que fazê-lo e não realizá-lo, do querer fazer o bem e não fazê-lo. Essa é a grande batalha que todo cristão tem travado e vai travar até o dia de sua morte. Essa é a grande batalha que nós que estamos aqui estamos travando hoje. É a batalha contra o nosso corpo, não contra o nosso corpo físico, pois isso aqui não é mal. Gente, Deus criou a matéria. Foi Ele que criou isso daqui. Ele criou o que é físico. Isso é bom, não é ruim. O que quando a gente diz de corpo como sendo ruim, são as nossas a carne, são as nossas inclinações pecaminosas. São as nossas inclinações ao pecado, a ceder aquilo que a nossa própria mente não quer realizá-lo. A fazer aquilo que a gente não quer que a gente faça. A travar lutas, querendo vencê-las contra o pecado e ainda assim, muitas vezes, perder. Porque essa é a grande luta, essa é a grande batalha que a gente vem tendo. É a batalha contra nossas inclinações pecaminosas. E é disso que Paulo está tratando aqui. Quando a gente fala de corpo, de carne e espírito, a gente não está falando daquilo que é espiritual, de um mundo celeste, aquilo que é físico. A gente está falando de nossas inclinações contra aquilo que Deus nos deu, que foi o Espírito Santo, e que ainda está em nós, porque ainda não fomos plenamente regenerados. Partindo disso, a grande pergunta é então, qual é a solução? Isto vai dizer mais à frente. A luta entre a velha natureza, a carne e o espírito continua até a nossa morte. Depois da morte somos glorificados, a carne é completamente morta e a nova pessoa é totalmente purificada. Lembre-se, a carne é completamente morta. Não estamos falando aqui que vamos para o mundo espiritual e vamos ser espíritos, anjinhos, voando, que vamos atravessar coisas materiais. Não é isso que nós estamos falando aqui. A carne ser completamente morta está dizendo sobre as nossas inclinações pecaminosas. É isso que vai ser totalmente morto. Então nós seremos plenamente purificados. O que começou aqui vai ser finalizado em nossa morte com Cristo Senhor. Em Romanos 8, do 22 ao 25, Paulo diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Toda a criação, assim como todo crente, espera ansiosamente pela redenção plena. Quem aqui nunca esperou por isso? Quem aqui nunca se viu numa luta, num sofrimento, numa dor, diante da tragédia da vida, diante da tragédia do mundo, diante do sofrimento humano, diante de tudo aquilo que a gente passa? Quem aqui nunca sentiu no seu coração aquele desejo de, cara, como eu queria que Cristo voltasse? Como eu queria que isso tudo passasse, que isso tudo acabasse, como eu queria estar já glorificado com meu Pai, com meu Senhor, como eu queria que essas lutas diárias, essas batalhas que a gente trava aqui, a dor, o sofrimento, como eu queria que isso acabasse. Paulo diz: toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Ele faz aqui a comparação com a mulher que vai dar à luz, que antes de dar à luz, ela sente aquelas dores intensa, forte. A dor de parto, se não me engano, foi classificada como uma, senão a maior dor que um ser humano pode suportar ou sentir. É a dor do parto. E ele diz que toda a natureza criada geme com dores de parto, esperando essa redenção.
Não somos somente nós. A criação espera essa redenção. A criação espera por isso. Esperamos pelo fim desse conflito até que tenhamos nossos corpos glorificados e a carne seja subjugada para podermos então viver completamente pelo Espírito. Não completamente em espírito, sem essa carne. Nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos. Para ser crente tem que crer nisso. Você tem que crer que o corpo pode ser ressurreto, porque Cristo, de fato, foi ressurreto. E nós também seremos. Isso está na nossa confissão, no nosso credo. A gente crê na ressurreição. Que esse corpo aqui vai também renascer. Mas ele vai renascer glorificado. Sem essas lutas do espírito contra a carne. Sem as nossas inclinações pecaminosas. Sem aquilo que nos afasta do Senhor, que nos entristece, que faz que nós façamos aquilo que não é bom, sabendo que não é bom, e ainda assim fazemos aquilo. Queremos fazer? Muitas das vezes não. Fazemos? Muitas das vezes sim. Mas é isso que é a nossa grande esperança. A nossa grande esperança é que um dia nós seremos plenamente glorificados. E aquilo que a gente fala que é a carne, que são nossas inclinações pecaminosas, passarão. E nós teremos uma vida agora espiritual, onde o pecado já não mais habita em nós, o pecado original já foi totalmente retirado de nós, e em nós não haverá mais frutos desse pecado, e somente frutos do Espírito, pois somos nascidos de novo, de forma plena. Beleza? Gente, esse foi o meu recorde, porque eu terminei. Bênção. Algum de vocês tem alguma pergunta para fazer? Tem uma pergunta, Mateus. Bom dia. Bom dia. Tem um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga, né, que ele diz que depois que o mundo decaiu, as faculdades cognitivas do homem também decaiu. Aí ele explica que isso justifica o ateísmo, né, etc. E seguindo essa linha, a gente pode concluir que, por exemplo, doenças da mente como a depressão, a ansiedade, coisas do tipo, elas meio que... Eu tinha escrito a pergunta aqui, deixa eu só lembrar. É como se o nosso cérebro ficasse doente, entendeu? E aí nos condicionasse ao mal, né? A forma de saúde mental, digamos assim. A gente pode concluir que o fato da nossa mente... O fato não, porque parte da pergunta. A gente pode concluir que o nosso cérebro, depois que decaiu, ele meio que também nos inclina ao pecado. Por exemplo, quando a gente pensa em vícios ou coisas do tipo, como se essa parte da carne, né, o nosso cérebro, nos inclinasse ao pecado. E aí, sim, a necessidade de se tratar também medicamente, de modo... buscar a medicina também. Não sei se você conseguiu entender bem. Acho que sim. Eu vou responder, aí você me fala se eu consegui entender ou não. A queda, ela afetou tudo. Ela não somente foi um fato específico ali, onde contaminou o espírito do ser humano. Ela afetou tudo. A criação foi afetada pela queda. Então, se sua pergunta está sendo relacionada aqui, coisas como doenças depressivas, inclinações a vícios e tudo mais, podem ser efeitos da queda? Não é que podem, são. Não é uma possibilidade, é uma certeza. A queda, ela nos afasta de Deus. Ela tirou de nós aquilo, a pureza que nós tínhamos. E a partir desse momento, o mundo se corrompeu. Eu, por exemplo, alguns que sabem, não com todos, mas alguns que sabem, eu tenho transtorno de ansiedade. Isso é um saco, muito chato. Tratar isso, cuidar disso, é infernal. Contudo, quantas e quantas vezes eu já orei muito para Deus me curar,
Mas ao mesmo tempo eu sei que isso é fruto da queda. Eu sei que nossas doenças cognitivas, nossas inclinações ao vícios, os nossos pensamentos pecaminosos, tudo isso não é que pode ter vindo da queda, tudo isso vem da queda. A queda do homem, ele não afeta o homem em partes, ele afeta o homem como um todo. Então ele não afeta somente corpo e alma, somente o corpo ou somente a alma, como a gente viu na aula da Luísa. Ele afeta o homem como um todo. E por sermos afetados como todos, e com volta a dizer, tudo foi afetado pela queda, nós temos aí inúmeras tragédias que a gente não consegue explicar, inúmeras doenças, enfim, N coisas. O nosso corpo glorificado será diferente. Certamente será essa a grande nossa esperança. Mas, sim, os nossos vícios, inclinações pecaminosas, pensamentos pecaminosos, mesmo essas doenças cognitivas, como você mesmo falou, os transtornos cognitivos, como depressão, ansiedade, pânico e N coisas, eles são frutos de uma natureza caída que espera por redenção. Foi? Show. Alguém tem mais alguma pergunta? A Paola tem. Misericórdia. A pergunta, ela não é uma pergunta muito interessante, mas é uma pergunta mais prática, porque existem algumas igrejas que possuem algumas teologias mais, entre milhões e milhões de aspas, libertárias, e que as pessoas de fato acreditam que são cristãs, que confessaram Jesus como único, suficiente, Salvador, como você falou, mas que vivem a vida de forma que não se relacionam de fato com a vida cristã. E aí, assim, já que a gente está aqui no CTM, já que a gente está aprendendo, quando você vai lidar com essa pessoa, a primeira reação é meio que, sei lá, um julgamento, tipo assim, pô, como é que essa pessoa está na igreja, faz várias atividades na igreja, mas fica agindo dessa forma. E quando você troca ideia com ela, ela de fato acredita, não, eu sou crente, sou cristã, estou lá na igreja, faço parte do louvor e tarará, mas ela acredita, porque na igreja dela, de fato, é pregado esse tipo de coisa. Então, assim, lidar com essas pessoas é muito difícil, porque eu, particularmente, não sei como dizer para ela que ela não é crente, sabe? Porque ela crê, porque na igreja dela é pregado esse tipo de coisa. E aí, é isso, queria saber aí como é que você nos ajuda, isso aí. Pergunta simples. Fácil, né, Dodô? Cara, eu acredito que o pior tipo de pessoa para ser evangelizada é quem está dentro da igreja. É a pessoa mais difícil para ser evangelizada. Exatamente pelos pontos que o Paulo levantou. Ela já crê que ela está correta. Você consegue mais fácil convencer alguém que não é da igreja dos seus erros. Por quê? Porque ela não é da igreja. Ela consegue estar. Mas e quem acredita que já está fazendo o correto? Dentro daquilo que você está argumentando. Como fazer? É muito difícil. É muito difícil. Eu vou ser bem honesto com você, eu não tenho como, não sei te responder como a gente vai poder lidar diretamente com isso, porque são casos e casos diferentes, específicos, muito complexos. Eu tenho a minha avó falecida, a minha avó era de uma igreja dessas, que acreditavam em inúmeras coisas, que era uma mistureba danada. Só que na minha cabeça eu nunca duvidei que minha avó fosse uma cristã de verdade. Eu sempre digo que dentro dessas igrejas, certamente existem crentes, pessoas que o Senhor salvou, pessoas que o Senhor separou para si, e que em algum momento Ele vai fazer de alguma forma, usar de algum instrumento, para que essa pessoa tenha algum tipo de caminho a ser trilhado. Ela vai sair dessa igreja por completo? Às vezes não. Às vezes não vai. Por isso é muito difícil falar desse assunto. Porque é muito difícil, às vezes, a gente conseguir falar do que respeito nesse sentido, a salvação alheia. É muito complicado, é um assunto muito complexo. Tratar com esse tipo de pessoa é difícil porque elas creem que estão corretas. Elas creem que o evangelho delas é correto. Eu já estou indo na igreja, porque você quer me evangelizar? Eu não preciso que você me evangelize, eu sou crente.
Então, como você diz para alguém aceitar Jesus sendo que ela já disse que aceitou? Aí você tem que fazer uma coisa pior, que é convencer essa pessoa que ela não aceitou Jesus de fato, ela aceitou uma outra coisa que foi dada para ela no lugar de Cristo. E isso é uma dificuldade danada. Isso é uma dificuldade absurda. Então eu não sei te dar uma resposta prática para isso. Desculpa se alguém, alguma pastora dele, enfim, alguém quiser falar sobre isso, ou outra pessoa sinta-se à vontade. Mas eu de fato não tenho uma resposta prática para isso, pois é muito difícil, é uma situação muito complexa, onde a gente tem que evangelizar pessoas que já se dizem como cristãs. Eu acho que talvez a forma mais clara seja conversa e amor. Lembrar que nós também somos pecadores, nós não somos 100% corretos, nós temos os nossos erros. Lembrar que a nossa denominação não responde à verdade da igreja, a nossa denominação não possui em si tudo aquilo que é verdade, não é porque os outros estão pensando diferente da gente que eles vão estar errados também explicitamente nisso. E lembrar que a gente não pode ir com o coração julgador logo de cara. Lembrar que a gente tem que ir sempre em amor, paciente. Eu acho que a exposição da palavra, um confronto amistoso, um chamar, um conversar, eu acho que o melhor caso nessa situação é caminhar junto. Você tem intenção na vida dessa pessoa e falar, cara, eu vou ter que investir tempo para ela. Sem isso não existe solução prática, não existe poção mágica que vai dar para a gente a conversão de alguém que já acredita que é crente. É sentar, caminhar e entender que vai ser difícil. Entender que vai ser muito complicado, mas que se essa de fato é a sua intenção, se isso de fato é o que você pretende fazer, é o que você vai ter, é o que tem que ser feito. Amor, paciência e as escrituras e a palavra do Senhor. Eu não vejo outra forma de fazer. Beleza? Outra pessoa tem alguma pergunta para fazer? Ana Estrela. Meu Deus. Eu estou vendo a Ana anotar um monte de coisinha ali. Eu falei, essa mulher vai perguntar no final. Eu achei essa explicação muito boa. Uma pergunta que eu tenho, que essa é uma pergunta que eu faço a mim mesma, que constantemente a gente lidar com esse versículo de 1 Coríntios, né, 3, que o apóstolo Paulo falando. E você acha que esse termo, crente carnal, ele não se torna, a gente valida muito esse termo, e isso não se torna prejudicial para a caminhada cristã? Você acha que o termo crente carnal é um termo adequado para a gente chamar pessoas que na verdade elas não são convertidas e a gente apresenta, não, é um crente carnal? Você não acha que esse termo ele se torna prejudicial até mesmo para os que procuram andar em santidade, viver uma vida em progressão de santidade? Perseverantes na palavra, perseverantes na doutrina, perseverantes na luta, como você disse aí. Então esse termo acaba sendo um termo prejudicial a quem busca uma perseverança cristã, uma perseverança na palavra, lutando dia a dia. Você não acha que usar esse termo e validar esse termo, e que a gente valida muito esse termo, que eu acho inadequado, não se torna prejudicial? Eu acho sim. Eu acho porque não existe crente carnal. Não existe. O próprio estudo, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fala o seguinte: uma pessoa pode confessar ser cristã e ainda ser totalmente carnal, tornando sua confissão uma mentira. Um cristão totalmente carnal é uma contradição de termos. Ou seja, não existe uma condição de um cristão carnal. Isso não existe. Não existe um crente que pode ser considerado carnal. Porque, como a gente falou, todo crente é cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, ele já não age mais somente pela sua natureza pecaminosa, mas agora ele é capacitado pelo Espírito Santo a seguir a lei que é boa. Então, quando uma pessoa é um crente carnal, ela automaticamente é um descrente. Ela não confessou ainda verdadeiramente em seu coração que Cristo é Senhor e Salvador. Confessou somente com a sua boca. Então, quando a gente fala de um crente carnal, a gente está falando de uma pessoa que ainda não acreditou que Cristo de fato é Senhor. Porque não tem como você confessar isso e dizer o seguinte, falar, eu confesso que Cristo é Senhor e Salvador, mas eu vivo uma vida totalmente distoante disso. Há que ter frutos.
o novo nascimento, ele dá bons frutos na sua vida. Ele frutifica alguma coisa ao seu tempo. Isso é bom lembrar. Não dá para dizer que aquele irmãozinho que entrou na igreja, confessou feliz, se batizou, né, fez a nossa confissão, você não pode esperar dele semana que vem que ele já esteja, mano, tudo ali, topzão, cara, tô aqui lutando por meus pecados, já não tô mais nada, que não sei o quê. Não, tudo é o seu tempo. O frutificar tem o seu tempo, como uma plantação. Você planta, rega, tem um tempo. Você não bota uma sementinha lá, planta e fala, nasce aí, meu filho, bora que eu quero comer uma goiaba. É assim que funciona. Todas as coisas têm o seu tempo. Então, a santificação também ela tem o seu tempo. Então, não podemos dizer que aquele é um crente carnal. Ele não é um crente carnal. Ele é um novo convertido. Ele é um novo nascido de novo. Nesses termos, ele ainda vai ter batalhas espirituais, talvez, que muitos de nós que já estamos de mais tempo na fé já passamos por isso. Mas que também, quando nós nos convertemos, principalmente aqueles que se convertem mais velhos, entendem isso. Quando você é convertido desde criança, na igreja desde criança, talvez isso não seja mais difícil de se entender. Mas aqueles que se convertem mais à frente, com uma idade mais avançada, entendem bem essa diferença dessa luta. Que não é tão simples assim. Você tem uma vida passada e que isso demora. A santificação ela é progressiva. Ela vai vir, mas ela vai vindo aos poucos. E cada caso é um caso. Existe casos que você vê em um ano e fala, cara, parece que o cara é crente há 20 anos. Esses casos que você vê há 10 anos e a pessoa ainda está caminhando, mas você vê frutos ainda assim. Então, sim, eu acho que não existe crente carnal. Eu acho que o que existe é crente ou não crente, dependendo, como o próprio Espírito fala, dessa submissão ao próprio Espírito. Alguns estão mais submissos ao Espírito e outros menos submissos ao Espírito. O que não torna o que está mais submisso ao Espírito mais cheio de Espírito e aquele que está menos cheio de Espírito. Todos são cheios de Espírito. O que difere é somente a submissão. Mas crente carnal é de fato uma coisa que é uma contradição, como o próprio Espírito fala. Beleza? Mais alguém tem uma pergunta? Tá de boa? Tá tranquilo? Fé em Deus? Beleza, gente? Vou orar então para a gente finalizar o nosso CTM, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje, Deus. Pai, eu lhe agradeço e lhe peço, Pai, que tudo aquilo que proveio do Senhor, Pai, possa, Pai, ser compreendido, Pai, entendido, Pai, e meditado pela sua igreja, Deus. Peço, Deus, que o Senhor nos fortaleça, Pai. Peço que o Senhor, Deus, nos capacite, Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos vencer as lutas que travamos contra o pecado, Deus. Sabemos que iremos lutar até o fim de nossas vidas, Pai, mas esperamos, Pai, o glorioso dia, Pai, onde não precisaremos mais lutar, Pai, pois toda a inclinação pecaminosa, Pai, será lavada e retirada de nossos corpos, Pai, e podemos viver uma vida como o Senhor mesmo diz, espiritual, Senhor. Pai, obrigado por essa aula, Deus. Eu lhe peço, Pai, para que o Senhor toque no coração daqueles que ainda não se converteram verdadeiramente, Senhor. Eu lhe peço que o Senhor toque nas suas mentes, Pai, nos seus corações, Senhor, para que eles possam, Pai, ser iluminados, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Pai, pela verdade da Escritura, Senhor, e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, Senhor. Eu lhe peço, Pai, para que o Senhor possa nos fazer ferramenta da sua vontade, Pai, para proclamarmos o seu Evangelho, Senhor, para que possamos, Senhor, não somente julgar irmãos, Senhor, dizendo que, esse é carnal, esse não é carnal, Pai, mas que nós possamos levar a Tua palavra, Pai, levar a Tua verdade em amor, Deus, com paciência, Pai, sabendo que cada um dará fruto ao seu tempo, Deus. Pai, eu peço que esta igreja, Pai, seja instrumento da Tua vontade, Pai, e que todos que aqui estão, Pai, vivam única e exclusivamente para glorificar o Teu santo nome até o grande dia, Pai, quando poderemos encontrar contigo, Pai, e ver uma vida plena no Espírito, Deus. É isso que eu lhe peço, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, muito